Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje nós vamos falar sobre algo essencial na caminhada cristã. Como falar com Deus. E principalmente, como ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, todos nós já passamos por momentos em que nos perguntamos se Deus realmente está nos ouvindo, se Ele está respondendo às nossas orações, ou até mesmo se aquilo que sentimos no nosso coração vem de Deus ou vem da nossa própria mente. Você já teve esse tipo de pensamento, essa dúvida? Saber distinguir a voz de Deus é um dos maiores desafios da vida espiritual, mas também é uma das maiores bênçãos. Hoje você vai aprender a diferenciar a voz de Deus, a voz da sua própria consciência e a voz do seu eu, a voz do seu eu carnal. Muitas vezes a nossa própria consciência ecoa dentro de nós, trazendo à tona princípios e valores que nós já aprendemos. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, significa que o Espírito Santo já plantou essas verdades em nós. E quando é necessário, ele nos traz à memória. Só que o Espírito Santo também fala de uma maneira nova, nos guiando em momentos decisivos, em situações que talvez você ainda não tenha vivenciado. Aí o Espírito Santo traz direção e revelação, que vão além daquilo que nós já sabemos. É Ele quem nos conduz a fazer o que é certo, mesmo quando nós não temos certeza de qual caminho seguir. Se você deseja aprender a discernir melhor a voz de Deus e se aproximar mais dele, vamos começar essa manhã orando juntos. Amém? Vamos falar com o Pai? Pai amado e querido, nesse momento, ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, que o coração dela esteja aberto à tua presença e aos teus ensinamentos. Nós queremos aprender a te ouvir. Queremos discernir a tua voz no meio do barulho do mundo e da confusão dos nossos próprios pensamentos. Muitas vezes somos tomados pela dúvida, Senhor. Queremos saber se aquilo que sentimos vem de ti ou se é apenas fruto da nossa mente e das nossas emoções. Mas a tua palavra nos ensina que o teu Espírito nos guia em toda a verdade. Por isso, eu quero te pedir, meu Deus, fala conosco. Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer a tua voz, a confiar na tua direção e a caminhar segundo a tua vontade. Pai, que cada pessoa que está orando agora comigo seja tocada pelo teu Espírito Santo. Que aqueles que estão confusos encontrem clareza e certeza. Que aqueles que se sentem distantes de ti voltem a sentir a tua presença de forma real e transformadora. Dá-nos sensibilidade para perceber quando é o Senhor quem está falando e nos dá também, ó Pai, coragem para obedecer à tua voz. Eu oro para que essa pessoa desenvolva um relacionamento mais íntimo contigo, que ela encontre prazer na oração, na leitura da tua palavra e em cada momento de comunhão com o Senhor. Que ela aprenda a te ouvir, não apenas nos momentos de silêncio, mas também nas pequenas coisas do dia a dia, nos detalhes. Nós te agradecemos, porque sabemos que tu és um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que nos direciona e que cuida de nós. Entregamos esse momento em tuas mãos, certos
de que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você crê, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém. Eu creio. Sabe, irmãos, talvez se naquele momento de dor e solidão, você já tivesse aprendido a ouvir a voz de Deus e a falar diretamente com Ele, tudo poderia ter sido diferente na sua vida. Não é verdade? Mas entenda uma coisa. Deus quer que tudo seja diferente a partir de hoje em sua vida. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada lágrima que você derramou quando ninguém mais estava te olhando. Mesmo naqueles momentos que você não teve forças nem para orar, quando tudo que você conseguiu foi chorar em silêncio, Ele ouviu cada suspiro que você deu. Porque para Deus, uma lágrima sincera pode ser uma oração. E é por isso que hoje eu quero te ensinar a ouvir e discernir a voz de Deus, a falar com Ele de maneira íntima e verdadeira, todos os dias, em todo o tempo. Porque você não foi feito para viver na incerteza, sem saber se Deus está te ouvindo ou não, sem saber se Deus está te ouvindo ou se Ele realmente tem uma resposta para você. A verdade é que Deus fala conosco sim. O problema é que muitas vezes nós é que não aprendemos a escutar. Você já teve essa sensação de que Deus está em silêncio? Já passou por momentos em que orou e não sentiu nenhuma resposta? Talvez você tenha buscado um sinal claro, uma resposta audível, uma confirmação direta. Só que Deus fala de muitas formas. Ele fala através da sua palavra, Ele fala pelo Espírito Santo em nosso coração, Ele fala muitas vezes através de pessoas e situações. Mas para ouvir é preciso ter sensibilidade. É preciso aprender a diferenciar a voz de Deus da nossa própria consciência, da voz da nossa própria consciência e também da voz do mundo. A nossa consciência, a nossa mente, muitas vezes nos lembra de coisas que nós já aprendemos. Por exemplo, se você cresceu ouvindo sobre a importância de perdoar, a sua consciência pode te dizer para perdoar alguém que te feriu, que te machucou. Mas o Espírito Santo vai além. Ele não apenas traz à memória aquilo que nós já sabemos, mas ele também nos guia para algo novo. Ele nos ensina aquilo que por nós mesmos nós não teríamos como saber. O Espírito Santo nos dá direção. Você já sentiu um peso no coração antes de tomar uma decisão errada? Ou às vezes já sentiu uma paz inexplicável ao fazer uma coisa que parecia impossível? Pode ter a certeza de que Deus estava falando com você naquele momento. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não te deixa sozinha, irmã. Deus não nos deixa sem uma direção. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações. Essas ações são muito rápidas e muito simples, mas elas nos ajudam muito a alcançar milhares de pessoas todos os dias. No final da mensagem, eu vou orar novamente. Quero fazer uma oração por todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários. Por isso eu peço, escreva o seu pedido de oração e declare pela fé: Espírito Santo, fala comigo. Escreva isso aqui como uma oração. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aqui, é só você clicar aqui embaixo, aqui, ó,
seja membro e você pode se tornar membro do canal. Você pode nos ajudar também pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, se hoje você quer aprender a ouvir a voz de Deus, se você quer desenvolver essa intimidade com Ele, continue ouvindo aqui essa mensagem até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo como abrir o coração, como se conectar verdadeiramente com Deus e como discernir a voz dele no meio de tantas outras vozes. Porque uma coisa eu sei, Ele quer falar com você. Amém? Ele sempre quis. Talvez o que estava faltando era você aprender a ouvi-lo. Falar com Deus não é uma coisa complicada. Ele nunca quis que houvesse barreiras entre nós e Ele. Na verdade, Jesus veio justamente para nos dar esse acesso direto ao Pai. Mas para muitas pessoas, a dificuldade está em como começar, em como saber se Deus está realmente ouvindo e principalmente em como diferenciar a voz dele da voz da nossa própria mente. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus fala de várias maneiras. Na Bíblia diz que a sabedoria do Senhor é multiforme. Como eu disse, Ele fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Deus fala através do Espírito Santo, testificando no nosso coração. Deus pode falar através de situações, coisas que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes Deus fala conosco, sabe como? No silêncio. Na paz que nós sentimos, mesmo sem ter uma resposta audível. Agora uma coisa eu quero te dizer. Se você quer falar com Deus, comece sendo sincero com Ele. Deus não se impressiona, irmãos, com palavras difíceis, com oratória, com eloquência, orações longas e decoradas. Deus quer o nosso coração. Ele quer ouvir a sua voz do jeito que ela é. Fale com Deus como você falaria com um amigo, uma pessoa próxima, porque Ele é o seu Pai e Ele está sempre disposto a ouvir. E para ouvir a voz de Deus, a chave está na comunhão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil fica perceber quando Ele está falando. Às vezes, Deus coloca um incômodo no seu coração para te impedir de tomar uma decisão errada. Outras vezes, Ele te dá uma paz tão grande que não há dúvida de que aquela escolha é a certa. O problema é que nós vivemos num mundo tão barulhento, estamos cercados de informações, notificações, distrações, e esses ruídos muitas vezes podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Se você quer escutar o Senhor, você precisa reservar um tempo para Ele. Precisa buscar momentos de silêncio, precisa abrir a Bíblia e meditar naquilo que Ele já disse para nós. A voz da nossa consciência, ela nos lembra sim de coisas importantes, mas a voz do Espírito Santo, quando ecoa na nossa mente, no nosso coração, é diferente, irmãos. Nas decisões impactantes, importantes que você tiver que tomar, busque ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você não souber se é Deus falando, pergunte a si mesmo: essa voz me leva para mais perto dele? Ela me conduz ao amor, à verdade, à justiça? Se sim, então você pode confiar que é Deus te guiando. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Declare pela fé aqui nos comentários: Espírito Santo, fala comigo. Se derrame diante do Senhor, diga: Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso da Tua presença. Nesse momento eu quero orar por você,
quero orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Escreva aqui e tenha fé que Deus pode operar um milagre, Deus pode trazer respostas, Deus pode te dar soluções que você nem imaginava. Amém? Vamos falar com Ele, portanto, nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos diante de Ti com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir e buscar a Tua presença. Reconhecemos que é um privilégio poder falar contigo, poder nos achegar ao Senhor com confiança, sabendo que o Senhor ouve cada oração, que o Senhor enxuga cada lágrima. Obrigado porque Tu és um Deus vivo, que fala, que orienta, que nos guia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós também reconhecemos que muitas vezes falhamos, Pai. Nos distraímos com as vozes do mundo, deixamos que as nossas emoções falem mais alto e acabamos assim ignorando a Tua direção. Nos perdoe pela falta de sensibilidade espiritual. Nos perdoe por tantas vezes falarmos contigo e não esperarmos uma resposta. Nos ensina a ouvir a Tua voz, a discernir quando é o Senhor quem está falando e quando é apenas o ruído da nossa própria mente. Molda o nosso coração para que ele esteja sensível ao Teu Espírito. Dá-nos sabedoria para compreender e reconhecer quando uma resposta vem de Ti. Que não sejamos guiados pelo medo, pela ansiedade ou pelas opiniões alheias, mas sim pela Tua verdade. Que possamos construir um relacionamento íntimo contigo, aprendendo a falar com o Senhor todos os dias, com sinceridade, com confiança, aprendendo a ouvir a Tua voz em todas as circunstâncias. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora. Se ela se sente perdida, sem saber qual caminho seguir, que o Senhor traga clareza. Se ela tem buscado uma resposta, que ela encontre essa resposta em Ti. Se ela tem sentido que está orando, mas que não está sendo ouvida, que ela perceba que o Senhor sempre a ouve e sempre responde no tempo do Senhor, da maneira do Senhor. Eu quero interceder, meu Deus, nessa manhã, por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, pelas pessoas que não sabem como vão honrar os seus compromissos financeiros, como vão sustentar as suas famílias. Que o Senhor traga provisão, que o Senhor dê sabedoria para administrar aquilo que elas têm. Eu oro por aqueles que sofrem com enfermidades, aqueles que receberam um diagnóstico difícil, aqueles que estão clamando por cura em suas vidas ou na vida de alguém que ela ama. Senhor, toca essas vidas agora. Eu quero interceder também por pais e mães que oram pela conversão de seus filhos, ou por pessoas que têm clamado a Ti pela conversão de alguém que elas amam muito. Age nessas vidas, ó Deus, completa a obra que o Senhor começou. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios, pessoas que estão travando batalhas espirituais, pessoas que estão lidando com questões emocionais, com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico e tantas outras doenças da mente. Que o Senhor dê fortalecimento, que o Senhor restaure e liberte essa pessoa. Contempla, meu Deus, cada nome que foi deixado aqui nos comentários, cada pedido de oração,
eu entrego em tuas mãos. Que o Senhor responda de acordo com a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em ti. Sabemos que não há impossível para o Senhor. E cremos que no momento certo, da maneira certa, as respostas virão. Por isso te entregamos tudo, sabendo que tu és um Deus fiel. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus fala conosco e Deus ouve as nossas orações, mas Ele responde no tempo dEle, da maneira dEle. Se você tem clamado pela vida de alguém, não desista. Se você tem buscado a restauração da sua família, não desista, persista. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Lembre-se que a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.